Lucia Yannis. Lucia, se não for assim que fala seu sobrenome, você me diz, tá? É artista, pesquisadora e docente do bacharelado. Diga. Peraí. Yannis. Não tem problema. É artista, pesquisadora e docente do bacharelado em dança, o DELAR, e da Escolas de Formação Artística do SODRE. É doutora em História da PUC-Rio e mestre e bacharel em Artes Cênicas pela Unirio. Focada no campo expandido da dança contemporânea, trabalha como criadora, performer e dramaturgista, colaborando com diversos artistas. Se interessa especialmente pela relação corpo-escritura e suas potências nos processos criativos e nas trocas intersubjetivas. É isso. Bem-vinda, Lucia. A gente só queria comentar, a gente enviou uma série de perguntas para a Lucia, pensando em muitas questões que já vieram do projeto passado, que era justamente esse assunto que a Dani comentou, que é pensar essa perspectiva do Sul, pensando nas epistemologias do Sul, tá? Não são dramaturgistas do Rio Grande do Sul, não é isso, gente? Opa, peraí que eu vou ficar séria. Mas a gente enviou uma série de questões para nortear um pouco a fala, mas claro que a gente vai ter um tempo depois para o que reverberar, outras perguntas, e aí a gente vai se organizando. Bem-vinda, Lucia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, realmente. Queria dizer que essas perguntas que vocês, como boas dramaturgistas que são, fizeram, me convidaram a estabelecer, a pensar e a fazer um percurso que bom, vou compartilhar com vocês. E eu vou usar, tenho uma mania de estruturar as coisas, às vezes, de maneira visual, e aí eu vou usar uma plataforma que se chama Milanote, que é uma plataforma onde você pode jogar as coisas, e aí eu fui me organizando para tentar dar conta de algumas das perguntas que fizeram, que foram muito interessantes. Me desculpem, eu morei muito tempo no Brasil, mas tenho português um pouquinho enferrujado ultimamente, estou dando aula em espanhol, então, enfim, vou falar aqui com esse sotaque, espero que vocês me entendam. Bom, vou compartilhar das perguntas primeiras, tinha a ver com se eu reconhecia algum caminho para essa transformação, esse percurso, onde eu considero que eu me tornei uma dramaturgista. Além de ser dramaturgista, eu, como bem a Claudinha mostrou na apresentação, também estou sempre fazendo coisas que estão aí nesses limites, mas me interessa muito o olhar dramatúrgico, o modo de ver e pensar a dramaturgia, para além da função que eu estiver fazendo em cada caso específico, inclusive na docência. Mas aí eu vou compartilhar, espero que vocês consigam ver, porque eu preparei uns materiais para contar um pouquinho da minha trajetória e reconhecer aí como fui chegando à dramaturgia. Eu morei no Brasil entre 1996 e 2014 e eu fiz bacharelado, mestrado e o doutorado lá. Em princípio, eu era estudante e era também... sempre pratiquei dança, né? E sobretudo, e acho que isso é super importante para um dramaturgista, eu sou uma espectadora, eu assisto dança, e nisso eu aprendo muito também. Isso é fundamental, eu acho, que é uma das perguntas, se eu tivesse também algum conselho para eles dar, assistam, porque aí tem um modo de entrar também
e de se empapar da coisa, que é muito interessante também, desse lugar do espectador, né? Aí o bacharelado era em artes cênicas, lá no Rio de Janeiro, na Unirio, e essa foi a minha primeira aproximação à dramaturgia e à produção teórica vinculada à dramaturgia, mas, é claro, era uma faculdade de artes cênicas, então essa ideia de dramaturgia estava muito voltada para o pensamento do teatro, né? Então, claro, eu fiz as primeiras leituras do Lessing, do Bernardot, Artaud, Fátima Saad, enfim, tive professores muito interessantes, sobretudo no curso da teoria teatral da Unirio, que é um curso excelente, e aí resolvi fazer um mestrado ali mesmo, na Unirio. Nesse mestrado, eu tive um primeiro aprofundamento na relação da escrita com a performance. Eu estudei o trabalho de Gilberto Gabronski, um ator do Sul, que tinha um trabalho muito interessante também em diálogo com a obra do Caio Fernando Abreu, e aí já me interessei por essa relação, né, da palavra e do corpo. Mas foi mesmo no momento em que realizei o meu doutorado em História, que eu fui realmente estudar a um coreógrafo, ou seja, foi a primeira vez que também me aproximei a um pensamento reflexivo em relação a uma pessoa que se considerava também um artista da dança. E aí foi o segundo aprofundamento das relações, agora já também entrando mais indo mais fundo na questão da dança, ainda sem focar diretamente no olhar dramatúrgico, mas sim muito interessada na relação entre corpo e palavra. Juan Domingues é um artista espanhol que eu tinha assistido no Rio de Janeiro um trabalho que se chamava Todos os bons espiões têm a minha idade. E esse trabalho era um trabalho todo escrito. Ele, através... Aqui está a foto, não sei se vocês podem ver. Está dando para ver? Tá. Ele projetava um monte de anotações que ele tinha feito num caderno, enquanto ele atravessava um processo criativo. E em um certo momento, ele decidiu também compartilhar esse trabalho desse modo, né? Aí eu cheguei, lembro do Rio Cena Contemporânea, que foi o festival, cheguei muito na minha casa, muito interessada nisso, falei, nossa, fui ao teatro e estive lendo o tempo inteiro, e nessa leitura fui atravessando mundos e fui acompanhando, e me interessou muito a proposta do Juan. É verdade que o doutorado não é sobre o Juan. O Juan é quase que um pretexto para discutir também as questões entre corpo e escrita na dança contemporânea, na cena contemporânea. Meus orientadores de mestrado e doutorado eram da área das artes visuais. No mestrado foi o Luiz Camilo Osório e no doutorado foi a Cecília Cotrim. Então, eu discutia também muito do debate crítico, porque Juan forma parte de um grupo de pessoas que, em certo momento, na Europa, começaram a chamar eles de coreógrafos conceituais. Então, eu também destrinchei um pouco esse preconceito que tem de entender que a arte conceitual é uma arte racional, uma arte mental, e que isso não seria, de alguma maneira, uma relação corporal. Mas eu ainda não estava totalmente envolvida na questão dramatúrgica em si. Quase que não... Acho que a dramaturgia nem aparece muito na minha tese. Enquanto isso, já quando eu fiz o doutorado, eu estava morando em São Paulo. E eu trabalhava, eu fazia aulas de dança, trabalhava com algumas artistas, bailarinas, sempre nessa coisa de, vem ver meu ensaio, eu gostaria muito de conversar com você depois. Aí eu assistia vários ensaios de várias amigas, Tatiana Melitello, Mariana Costa, Valesca Figueiredo, participei muito, comecei a trabalhar também com a Adriana Greco e a Mauri em um festival que se chamava Festival Contemporâneo de Dança, e aprendi um monte de coisa aí também.
Mas ainda não tinha entrado exatamente nesse campo do pensamento da dramaturgia em dança. Foi depois de terminar o doutorado que eu resolvi um dia começar a estudar sozinha sobre, assim, não tinha nada a ver com a instituição nem nada, mas comecei a estudar e acabei que tinha um congresso e mandei um texto sobre a questão dramatúrgica. Não sei como cheguei a isso, mas eu comecei a estudar e escrevi um textinho, não é um texto muito, é mais que quase que uma ficha de leitura dos autores que eu tinha conhecido, né, dos textos, mas muito trabalhando com a Ana Paz, André Lepec, Adrian Hetfield, Marianne Baumkerkoven, que não sei como se pronuncia, Silvia Soter, enfim, recolhi um pouco a bibliografia que estava, que girava em torno da questão, e estudei sozinha. Um texto, e aí também aproveito, então, para lhes contar qual é, dentro desse corpus bibliográfico, a bibliografia os textos que mais me afetaram. Foi esse texto do André Lepec, não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor, mas é Verbetes Afetivos, foi um texto de André Lepec, não sei se vocês já puderam ler no contexto de dramaturgias plurais, mas foi muito interessante para mim, porque me fez pensar nos processos criativos e nas atualizações, e pensar para muito além da decisão de isto ou aquilo, ou eu coloco isto, ou eu coloco aquilo, senão mais sentir nesse texto do André, sentir como vai acontecendo também toda essa produção, né, do trabalho do dramaturgista e de todos os envolvidos, porque também acredito que, assim como diz o Hetfield em Dramaturgia Sem Dramaturgo, que essa atividade pode ser distribuída perfeitamente em todas as pessoas que estão ali. Não precisa ter um dramaturgista com esse nome para que o trabalho dramatúrgico seja, né, desenvolvido. O trabalho acontece independentemente de ter ou não essa pessoa. Aí, eu tive minha filha nasceu em 2011, né, e eu quis voltar para o Uruguai, e eu comecei a trabalhar muito aqui também. Uma das perguntas era quando, né, quando você começou a trabalhar de fato e a entender que estava trabalhando nesse campo, teve muito a ver com duas pessoas que são amigas. Isso é importante dizer, porque a amizade faz parte também de todo esse trabalho. A Yara Hernandes, que faz parte de um coletivo, uma dupla, que é Lupita Pulpo, e com ela comecei a trabalhar em dois projetos muito interessantes. Aqui está a página, lupitapulpo.org, e também com Paula Júlia. Com Paula, eu comecei nesses dois trabalhos, esse que está aqui, o flyer, que se chama Apto, e esse outro, Llévame al lugar donde estuvimos antes. Eu trabalhei fora de cena, né? Acompanhando o trabalho da Paula e dos performances, né? E é muito interessante, porque são trabalhos muito distintos. O trabalho Apto era um trabalho onde existia a relação entre a palavra e a dança, porque eles desenvolveram esse trabalho a partir da leitura de uma oficina que fizeram com o argentino Lucas Condró. E Lucas tem um sistema, não sei, uma metodologia, ele na oficina desenvolveu um trabalho que é muito interessante, como trabalha a questão da improvisação e da escrita. E existe um livro do Lucas, que se chama Asymmetrical Motion, e também outro livro do Lucas que se chama Lo Singular,
que estão publicados, os dois são os livrinhos muito interessantes. E aqui era um trabalho, então, onde a gente... Eu, além de ser dramaturgista, uma coisa que fazia, porque foi muito bom que a Cláudia e a Dani me pediram também para dar alguns exemplos, né, do trabalho e algum exemplo concreto. Como começamos? A gente começou indo improvisar, né? Eu ficava observando e tal, e eu comecei a ser um pouco a DJ do ensaio. E aí eu levava playlists e não sei o quê, né? Acabou que também meio que o desenho, né? A trilha sonora acabou sendo um pouco minha também nesse sentido, porque a gente estava ali contribuindo para que o ensaio e a improvisação acontecesse a partir, né, das proposições, mas muito ligadas ao trabalho que o Lucas propôs na oficina. E depois a gente assistia com a Paula, aí só ela e eu, a Paula era a diretora e eu estava já nessa função de dramaturgista, assistíamos os registros dos ensaios juntas. E conversávamos, e falávamos um montão, e olha que interessante isto, e olha, bom, com qual canção pode dançar Melissa, com qual canção pode dançar não sei quem, e era um trabalho que acabou intercalando alguns dos textos produzidos durante os ensaios, com as danças maravilhosas dos performances incríveis. Esse outro trabalho também já era mais uma linguagem que a gente pode mais pensar, que está mais associada a um trabalho de composição de imagem e tal, onde eu trabalhei também com a Paula. Aí, esse trabalho que vocês veem, que tá como, parece que é uma série de Netflix, é um trabalho que surgiu assim. Quando a gente terminou de fazer esses dois trabalhos, eu e a Paula ainda não trabalhamos na universidade, estávamos duras e estávamos sem dinheiro. E falamos, vamos trabalhar, vamos tentar fazer um projeto juntas. E tinha um lugar que se chama Centro Cultural da Espanha, aqui em Montevideo, que tinha um edital para trabalhos de 15 minutos. E a gente tinha vontade de falar com a cópia, com as séries e tal, não sei o que, e decidimos escrever um projeto, muito ainda sem saber por onde seria. E o nome ficou à la limón. À la limón quer dizer fazer conjuntamente. Trabalhar em conjunto é uma expressão espanhola, sei lá. Não tínhamos nome, apresentamos o projeto com esse nome ficou. E a questão foi que que daqui a pouco era óbvio que esse trabalho já, por como tinha acontecido, já poderia ser um trabalho de criação das duas, não teria por que diferenciar, e isso é uma pergunta que vocês me fazem também, muito interessante, se haveria diferenças entre as funções do diretor, do colaborador ou do dramaturgista. Nesse caso, como as coisas se deram na situação específica e como aconteceu, já estava distribuída de alguma maneira a função da criação de outro modo. Já não era um trabalho onde eu era convidada para assistir, senão... E aí mesmo, nesse grande jogo que foi a produção desse trabalho, que a gente copiava as séries, a gente realmente assistia cenas de séries e depois ia lá para tentar improvisar. A gente acabou que assinamos o trabalho juntas, mas hoje em dia penso que teríamos que ter assinado também o trabalho com a diretora de cenografia, porque foi tão importante para esse trabalho tudo que era a questão da direção de arte e do figurino, e que o olhar dela era tão importante quanto o nosso. E aí também acabamos convidando a Caco, outra amiga, e bom, foi isso. Primeiro 15 minutos, depois no ano seguinte isso virou
uma peça de, sei lá, 50 minutos, não sei, uma hora. Um dos desdobramentos interessantes desse trabalho que esse trabalho tinha realmente uma metodologia específica, porque cada trabalho de dramaturgia, eu acho que pede sua própria metodologia, né? Não, uma das perguntas é se eu tenho ferramentas, estratégias que eu considero que eu aplico sempre. Não aplico sempre as mesmas coisas, ou as mesmas propostas, ou as mesmas, né, proposições, porque varia muito também o que está em jogo em cada caso específico. Mas foi interessante, porque no ano de 2017, uma vez feito já tanto trabalho de 15 minutos, quanto trabalho estendido, a gente fez uma oficina, onde também algumas das metodologias ficaram mais claras, mesmo para a gente. Sabe? Porque, na verdade, o dramaturgista, assim como o diretor, também continua processando o trabalho né, depois que o trabalho acontece. E acho que isso é muito importante. Dentro dessa oficina, a gente já conceptualizou um pouco mais a questão do simulacro, dos efeitos de montagem, e a gente tinha lido um texto não sei pronunciar, o filósofo coreano, Bill Chung-chang, não sei. Enfim, sabem quem é, né? Tem um monte de livros. Mas a pronúncia é impossível. Então, ele tinha um trabalho que falava da cópia, da Shansai, era a questão da cópia meio né, de segunda mão, digamos assim, e da falsificação e das potências do falso e tal, e a gente também trabalhou com esse espectro, digamos, de pensamento. E na oficina a gente convidava as pessoas a realmente improvisar a partir também dessa ideia era um trabalho que, obviamente, tinha muito a ver com os clichês, né, com os clichês da TV, e a gente se divertia muito, mas também uma coisa que é importante, que eu acho que tem a ver com também como a gente vai se desenvolvendo nessa função, confiar, porque a gente podia ter falado, nossa, por que a gente vai fazer uma coisa tão banal? Mas a gente, a tradução disso no trabalho era muito prazerosa, a gente encontrava um monte de coisas importantes e interessantes para trabalhar, mesmo que não fosse, né, uma declaração filosófica importante. Foi um exercício, foi um trabalho que foi um exercício muito interessante, e o desdobramento da oficina e esse pós-estreia, né, a gente aqui apresenta muito pouco. Às vezes você ensaia meses para se apresentar 2 ou 3 vezes no teatro e depois isso morre, né? Não tem mais a possibilidade de encontrar meios para se apresentar. Então também essa vida que teve a peça depois foi interessante. Basicamente, assim, tenho alguns outros trabalhos, mas eu selecionei esses porque acho que tem a ver com parcerias que também se estabeleceram como parcerias onde temos confiança também, em que às vezes você não sabe no início se a coisa vai ser legal ou não, você não precisa disso, você precisa confiança também em saber que vai ter um aprofundamento nos materiais e que laços afetivos, claramente, onde vai ter também um respeito pelas opiniões, mesmo tendo dissenso, porque também o dramaturgista muitas vezes não tem a mesma opinião, não tem que o diretor ou que o performer, ou que alguém no elenco, né? Isso varia, mas aí saber que você está trabalhando em um campo onde há respeito e confiança no trabalho, né? Isso eu acho que assim, é como o lado ético da conformação de equipes, que para mim é muito importante, que eu não poderia trabalhar sem isso, por exemplo.
E aí também no Uruguai chegou um momento que eu comecei a trabalhar como professora, já tinha, nem era que eu fosse esperta, né, em história, nem nada, só tinha doutorado em história, mas eu tinha estudado Juan Domingues, mal sabia de outras 1000 histórias, né, mas fui dar aula de história da dança. E para mim também foi muito importante olhar dramatúrgico ali. Por quê? Porque para dar aulas ou oficinas, eu toda vez, cada vez que eu tinha que preparar uma aula, eu pensava como abordar um trabalho de dança do passado. O que eu posso observar, o que eu posso convidar os estudantes a olhar, a perceber. E aí, nisso, eu também fazia um recorte, que eu acho que forma parte também do trabalho do Chico, né? De quase que pôr uma lupa em algo e deixar isso falar, né? Isso é um pouco assim, a como transmitir coisas que eu considero relevantes, quais são os aspectos que orientam cada abordagem, não necessariamente são, às vezes, aspectos cênicos, às vezes são sociais, às vezes são, enfim, técnicos. Tem uma coisa muito legal que eu fui me dando conta, é que eu podia aplicar o pensamento ou o olhar dramatúrgico para danças muito diversas. Eu podia, na hora de dar aula, né? Eu podia pensar nas dramaturgias de uma técnica clássica, nas dramaturgias de um hip hop, das dramaturgias. Assim, com essa ideia da lupa, né, e de olhar, eu podia levantar material, né, para pensar em organizações, em estruturas, em possibilidades, em poéticas, né? E aí, de alguma maneira, fui entendendo que isso era importante para mim. Também, por exemplo, a gente, fora da instituição, desenvolvemos com umas amigas, com Natália Burguenho e Carolina Silveira, um projeto chamado Teorias Imaginárias. E aí, também, usávamos esse recorte dramatúrgico para dar umas oficinas onde trabalhávamos, por exemplo, a questão da dança e a música, a questão da palavra e a dança, e assim, né? De alguma maneira, isso também nos servia, era útil para desenvolver os projetos e para ter clareza no que a gente podia esperar. Mas não que a gente soubesse de antemão, você não sabe antes, mas você sabe, de repente, você, com esse olhar, pode propor um caminho para investigar, né? Tem também uma possibilidade de abrir caminhos para investigação. E aí, bom, eu dou outros cursos também, e também um pouco respondendo a provocação das perguntas da Cláudia e da Dani, eu dou outros cursos na universidade. Eu em 2008 entrei para a universidade, aí eu dou História e Teoria da Dança, dou uma disciplina que se chama Metodologia da Investigação Textual Cênica. E nessa disciplina e na outra, que se chama Seminário de Dramaturgia, a gente faz leituras, né, de textos poéticos, teóricos reflexivos, e faz práticas interdisciplinárias. Os exercícios todos envolvem escuta, síntese, recorte, descrição, intervenção, produção teórico-crítica. Eu também venho entendendo que a produção crítica também pode estar, de alguma maneira, empapada, né? Você pode, com um olhar dramatúrgico, também estabelecer desdobramentos críticos, né? Depois tem feedbacks, mas a gente não segue. Eu estive assistindo outras intervenções. Eu sei que vocês usam uma metodologia específica de feedback. A gente faz feedback de diversas maneiras, inclusive entre, né, cruzados, entre estudantes. Às vezes são feedbacks escritos, às vezes é na hora, vai variando, né? Fabulações, análise, o que a gente chama de uma escrita corpo-texto. Essa escrita corpo-texto é uma escrita onde, de alguma maneira,
o que se propõe é que a pessoa esteja envolvida afetivamente também com essa produção textual, né? E aí depois a gente está acompanhando agora os primeiros estudantes que vão sair da universidade, estão fazendo TCC. Que são projetos artísticos, projetos de investigações, e aí somos várias docentes trabalhando, e nesse curso especificamente a gente desenvolveu o que se chama, nessas orientações, né, processos de feedbacks, como eu estava falando, que são variados, mas sempre com a ideia de que tudo é singular e situado, ou seja, não dá, temos que estar escutando muito a singularidade de cada proposta, os interesses de cada estudante, não dá para ser geral. A gente troca muito com todos, mas aí, um a um, por exemplo, agora, que terminaram o semestre, que vão recomeçar a gente fez uma proposta diferente para cada um. Cada estudante tinha que fazer um exercício diferente. E aí, a gente também trabalhou com a ideia das perversões e o quase objeto, porque foi, no momento, percebemos que precisávamos também dar de alguma maneira, uma conceptualização do que estavam fazendo, e aí a gente trabalhou com um texto da Victoria Pérez Rojo, que é este de acá, que se chama Estéticas de la Apropiación y la Traducción. Eu passo todos esses materiais depois para vocês. O seminário de dramaturgia, eu vou pular agora, depois, se querem, eu posso falar um pouco, mas é como eu divido e penso o seminário, que também é teórico-prático, então... e depois, queria falar um pouquinho do que para mim tem sido um pensamento já, depois também de ter me aproximado e depois de ter dado o curso, eu estou pensando também a dramaturgia. Quando eu comecei a dar esse curso, eu vi que tinha mais bibliografia, né? Tinha essa publicação brasileira muito interessante, e tem uma publicação argentina, que é relativamente recente, muito interessante também. Aí, tem um texto do Augusto Corriere que se chama La Piedra, la Mariposa, la Luna y la Nube. Notas sobre la dramaturgia en la era ecológica. E aí, ele conta uma história sobre a Marianne van Kerkhoven, que ela distinguiu dois tipos de dramaturgia, uma maior e uma menor, né? Em 94, num discurso. O primeiro seria o que refere à produção teatral e o público, aí abre aspas, aquelas coisas que podem ser compreendidas numa escala humana. Só que, para além dela, em órbitas que se expandem infinitamente, encontramos uma dramaturgia maior. E aí, abre aspas, ao redor da produção se encontra o teatro, e ao redor do teatro se encontra a cidade, e ao redor da cidade, até onde a nossa vista alcança, está o mundo inteiro, inclusive o céu e todas as suas estrelas. E nessa coisa da grande angular, né, de ir da lupa para a grande angular, eu fui pensando também outras relações possíveis para fazer leituras com um olhar dramatúrgico, leituras críticas, Então, não só pensar a cena, sino também pensar esses atravessamentos dos entramados dramatúrgicos em outras questões políticas, sociais, e aqui esse texto é um texto relativamente recente, que tem a ver quando me convidaram a participar de um projeto, que era um projeto complexo, porque era um projeto que envolvia dinheiro europeu, e foi realizado aqui. E aí, nesse projeto, eram um monte de coisas onde ficou também clara a diferença de entendimentos, situações. Era um projeto que envolvia pessoas do teatro, pessoas da dança, onde muitas coisas foram se tensionando. E aí eu desenvolvi um trabalho onde justamente o que vou fazendo é pensar em dramaturgias institucionais, né? São os subtítulos, dramaturgias institucionais,
dramaturgias da convivência, dramaturgias, onde estão, insurgentes, né? Dramaturgias em plural, ó, dramaturgias plurais, dramaturgias em plural, é como eu concluo o pensamento desse texto. E não quero cansar vocês, mas quero dizer que o olhar dramatúrgico também começou a aparecer muito na questão da residência, dos meus trabalhos. Eu acho que também, à medida que fui amadurecendo esse interesse, fui também encontrando uma maneira de poder propor algum trabalho. E aí me inscrevi, né? Me lembro que teve uma proposta para fazer uma residência artística em São Paulo. São Paulo era uma cidade que eu amor e ódio, né? Como uma cidade que eu amo e odeio, mas que faz parte da minha história. E aí eu fiz questão de desenvolver um projeto, mas justamente porque se tratava de São Paulo. Só que agora eu estou considerando que esse projeto poderia ser realizado em outras cidades, e é um projeto que se chama Sincronias Incertas, e tem a ver com a participação desse olhar dramatúrgico com uma equipe de trabalho que habita durante um bom tempo o lugar e que cria um dispositivo de áudio para que depois outras pessoas possam escutá-lo e transitar pela cidade com essas questões. E aí, por último, me perguntavam se eu achava que havia, digamos, um interesse na atuação dos dramaturgistas, se eram considerados, né, no meu meio, e eu queria dizer que não é muito comum ter o espaço, assim, como na Europa, né, de prestígio do dramaturgista. O dramaturgista normalmente é uma pessoa mais de uma equipe criativa e não tem essa questão, mas tem um prêmio à trajetória artística que eu recebi recentemente e foi, de alguma maneira, um reconhecimento a todo esse trabalho que é um pouco silencioso e que não está um pouco atrás das câmeras, digamos assim. E aí eu consegui desenvolver um trabalho onde eu vou, com essa insistência minha em continuar trabalhando a partir das coisas, né? Deixar as coisas falarem, se chama o que insiste em insistir. Eu estou retomando esse trabalho e eu estou compartilhando de alguma maneira tudo o que foi produzido e pensando nele ainda mais, fazendo uma página web e tal. E para terminar, dizer que também outros projetos foram muito interessantes, porque me permitiram que houvesse um desdobramento textual também, né? Nessa coisa de que o trabalho não termina quando termina, o trabalho continua, né? Um projeto foi Dançografias, que eu fiquei muito feliz em ver a Milena aqui, que participou das Dançografias, e é um trabalho onde também, com Carolina, a gente teve uma troca muito intensa sobre a questão da escrita e da composição, e esse funcionou mais como um trabalho para iniciar o Dançografias. O Dançografias era um trabalho onde produzíamos roteiros coreográficos e depois improvisávamos tentando fazer o roteiro e vendo, estudando quais eram as potências da escrita para a cena e vice-versa, né? E outro trabalho foi Socavón, que também desse trabalho surgiu uma publicação aqui, que depois eu passo o link. Socavón é um trabalho que vem de outro trabalho e pensa a ideia de sequela, o que fica de um trabalho em outro, e aí tá muito bem ilustrado aqui nessa coisa das capas, né? Os trabalhos vão ficando também, os trabalhos dialogam entre si e vão ficando essas espécies de sequelas nos trabalhos. Agora eu estou trabalhando em transposições, que também fiquei muito feliz que a Carol Minozzi está ali,
E desse trabalho surgiu, dessa publicação e desse trabalho surgiu também uma prática que eu faço, que é um conversatório collage. É uma conversa onde, à medida que eu vou desenvolvendo, que eu vou fazendo, eu vou montando uma colagem de fotos. Bem, uma das coisas que me perguntam no final é uma recomendação para os futuros ou para os atuais dramaturgistas, e eu estou muito interessada em pensar, e onde está, não sei, que a poesia... Tem um texto de Dorothea Lasky que se chama A Poesia Não é um Projeto. E tem alguma coisa que me interessa, não sei onde está isso, que tem a ver com tentar entender aqui. A dramaturgia e a gestão do trabalho artístico são coisas diferentes. Eu não consigo pensar nesse trabalho de processo criativo enfim, disso pensado como uma gestão, como a melhor solução ou a pior solução, ou eficaz, qual é a eficácia. Eu acho que tem que estar muito envolvido afetivamente no que você está fazendo para que a coisa tenha sentido. Aí, nada, algumas das coisas que... essa questão da gestão e da organização, tem algumas leituras que eu estou fazendo, né, da área da filosofia e da política que me interessam muito, porque há uma diferença grande entre entender que você pode gestionar a sua vida e outra que tem a ver com experimentar, né, as potências da vida. E eu estou interessada em pensar a dramaturgia como parte disso. Vou parar de compartilhar, porque ficou longo, desculpem, e vou abrir para conversa. Enfim, depois todos os links e as coisas que estão aqui eu posso jogar aí no chat para que fiquem como insumos para a discussão de vocês. Não sei se eu consegui falar de tudo, são muitas coisas interessantes. Por um lado, também os projetos que envolvem a questão do roteiro, da escrita, os desdobramentos mais críticos, né, do pensamento dramatúrgico na produção, a questão mais cênica. Para mim, todos eles estão entrelaçados. E foi assim também que eu fui como sentindo que eu poderia estar participando, né, dessa função que é essa função do dramaturgista, se quer, se dá para pensar assim, ou se não mesmo do olhar dramatúrgico aplicado às práticas, né, às diferentes práticas que eu realizo. Então, acho que, não sei. Agora... Obrigada, Luzia. Muito obrigada. Bom, agora... Vamos dar uma organizada aqui? A nossa sugestão, pelo menos a princípio, é que as pessoas cliquem, levantem essa mãozinha para a gente conseguir encaminhar as perguntas, e aí a gente vai vendo, porque a gente ainda não encontrou uma outra forma da gente ir conversando de um jeito mais orgânico, digamos assim, vendo quem vai falar e não se atropelar. Aceitamos, inclusive, sugestões para o futuro, mas a gente ainda não achou. Então, quem quiser, Dani, você pode olhar as mãozinhas e pode ser? Pode. Eu não gosto muito das mãozinhas, porque às vezes elas demoram para aparecer para mim, lembra? Faz como? Não, a gente antes fazia no chat, a pessoa fala no chat que quer perguntar, eu acho que é melhor. Que para você aparece, mas assim, uma coisa importante, não coloca a sua pergunta ou seu comentário no chat, porque quem não tem acesso ao chat ou não consegue ler o chat ao mesmo tempo, perde toda a conversa. Então a gente pede que na medida do possível, vocês só digam, quero,
tô aqui, mão levantada, para poder compartilhar com todo mundo e todo mundo acompanhar as questões. É isso, Dani? Você fez uma cara estranha. É isso, não é que eu pensei que talvez tenha alguém que não está com acesso ao chat. Se não tiver, acho que pode levantar a mão, pode falar, tô aqui, né? 3 horas, né? Mas é isso, gente. Fiquem à vontade para perguntar, comentar alguma coisa. Fala, Cláudia. Se ninguém falar, eu tenho uma pergunta, mas vou esperar primeiro. Eu acho que não precisa esperar. Fala, e aí, conforme ela vai respondendo, as pessoas vão pensando e vão querendo perguntar. Vai lá. Lúcia, tem muitos assuntos que eu queria perguntar. Eu vou fazer, talvez, uma pergunta, quer dizer, não sei. Tenho várias perguntas aí, mas eu acho que você responde uma para não tomar muito a que você se sentir mais perto. Primeiro que, assim, anotei todas as referências que você coloca, porque a gente gostaria, porque tem coisas que eu tenho, e tem coisas que, por exemplo, eu tive na mão esse livro argentino, e não sei onde comprar. Então, né, eu tive com ele folheando e assim, quero. E só para te dizer, você trabalha com pessoas que eu super conheço, a Paula, a Yara, enfim, e que não sabia. Então é ótimo saber aqui, né? Fofocas à parte. Eu queria que você falasse um pouquinho, talvez fuja um pouco, mas também não foge tanto da atuação da dramaturgista, que é falar um pouco dos seminários, porque eu acho que você abordou um montão de assuntos para dar esse panorama, e eu acho que tem muita coisa para aprofundar. Você falasse como são esses seminários da universidade, sobretudo até porque você se pensa dramaturgista, docente, nessa perspectiva que você está falando sobre como olhar a prática docente como dramaturgia também. Então, como é que esses dois aspectos aí, como funciona lá, até para a gente ter uma ideia do que é pesquisar e trabalhar com dramaturgia na universidade, que aqui a gente não conhece outro curso no Brasil que faça isso, e a gente teve a felicidade de já estar nesse programa que tem essas duas disciplinas que a gente ministra, né? Certo. Bom, na verdade, assim, para isso tenho que explicar que em 2018 começou o bacharelado em dança e o bacharelado já tinha herdado uma grade, né, curricular, e o seminário de dramaturgia forma parte dos seminários, uma coisa que se chamava seminários de investigação. E dentro desses seminários de investigação, que iam ser rotativos, que iam rotar, né, que iam ser diferentes, eu dei em 2020, com a pandemia, então todo um aprendizado também de pensar nesse seminário para a situação, né, virtual. E agora vamos repetir, porque achamos que é muito importante ter um momento. Eles estão sempre falando em dramaturgia. O bacharelado é um bacharelado em dança contemporânea, que também herdou esse nome porque teve um plano piloto, um piloto de fazer isso há 10, 15 anos atrás, e depois, por questões de verba e tal, não saiu, e chegou um momento, em 2017, que se criaram 2 carros e depois outros carros. Somos pouquíssimas. Na verdade, estamos bastante sobrecarregadas. Mas somos pouquíssimas, todas mulheres, fazendo, né, levando adiante essa nova formação. E tem vários eixos. Tem um eixo que é o eixo de história, investigação, tem um eixo que na grade curricular, né, que é de composição e dança, particularmente nessas danças todas, esse semestral, né, então tem dança 1, dança 2, aí a dramaturgia é uma palavra-chave, tá, o tempo todo, né, mas o seminário que tinha era, por um lado, também abordar a questão das reflexões em torno da dramaturgia, só que é muito, às vezes, falar da dramaturgia
sem uma âncora é muito difícil, porque você está falando de um monte de... É muito bom o texto do Lepec, porque ele fala, às vezes está tudo uma nebulosa, e depois você vai entendendo também as atualizações que você vai fazendo, na medida em que o processo vai, né, vai sendo, vai acontecendo. Então, esse curso eu divido de alguma maneira em uma parte de introdução ao conceito, ao pensamento, tem por aí, como estava dividindo ele, mas que tem a ver, por exemplo, com módulos. É muito curto, é um semestre, mas de alguma maneira eu divido em criativos com esse olhar dramatúrgico, como pensados desde esse olhar dramatúrgico. Então, é uma introdução ao conceito, ao pensamento, também o processo criativo como um percurso dramatúrgico, ou seja, não só o produto pensado como dramaturgia, senão todo o devir dessa prática, desse trabalho pensado como isso, e com uma força importante aí no que se chama os materiais. Eu vou fazer uma coisa que é compartilhar aqui como está apresentado o curso na plataforma. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, o curso do Seminário de Investigação. Tá dando para ver? Sim. Perfeito. Então, esse módulo são os processos criativos, então a gente fala muito dos materiais. Eu tive muitos convidados, né, porque também nessa modalidade virtual foi uma maneira também de falar de trabalhos específicos e participou muita gente distinta. Depois tem um módulo que tem mais a ver com a dramaturgia e textualidade, e aí a gente fala muito, que foi algo que me atravessou muito no doutorado, que tem a ver com a produção de partitura, roteiro, anotações, desenhos, tudo isso é muito importante para mim, para minha pesquisa, e sempre estive pensando nessas coisas. E a dramaturgia e a improvisação, que eu encontrei os materiais super interessantes também. Me aproximei agora, mas, enfim, trabalho muito com... Aí tem um módulo que tem a ver com dispositivos dramatúrgicos, que tem bastante a ver com a questão da visualidade, das lógicas espaciais, como também, por exemplo, a dramaturgia com objetos, que isso tem a ver também... A Yara foi a minha convidada, porque a Yara trabalha também muito com o Cris, e elas têm todo um trabalho que é muito interessante em relação também à manipulação, né, de objetos e a pensar a dramaturgia em pequenos formatos, e isso é um trabalho muito interessante. E agora, para esse semestre que começa agora, eu também estou interessada em acrescentar um novo módulo que tem a ver com a escuta, com toda a questão do trabalho que tem a ver. E isso foi algo, por exemplo, que eu fui percebendo também, de como é importante esse lugar da voz, da fala, do som, da ressonância, da vibração. Também ouvindo falar as pessoas através foi também esse contexto louco da pandemia que me fez pensar em como é importante esse recurso. Então, também eu vou acrescentar. Mas aí também, por exemplo, tem a bibliografia, eu divido um pouco assim, né? A questão do debate crítico, a questão da dramaturgiar, eu uso como verbo. Essa pasta se chama dramaturgiar com materialidades, escrituras performativas, aqui fica mais fácil, improvisação e composição, partituras, desenhos, pós-humanismo, dramaturgia, textos que atravessam tudo. E assim vou um pouco criando também as pastas do que são, do que tem que fazer no curso.
Fora isso, o tempo todo fomos realizando trabalhos, e aí os trabalhos eram virtuais, então os trabalhos tinham a ver com a síntese, com a intervenção, com o recorte, por exemplo, só para ilustrar, a gente pedia, quando o tema foi a dramaturgia visual, né, essa em pequeno formato, que está relacionado um pouco a Lupita Pulpo, o que a gente fazia era trabalhar com uma configuração espacial de objetos e descrever isso, depois a gente trocava, usava a descrição de um com a imagem do outro, ou, por exemplo, tinha outra que se chamava preencher a parte que falta, e aí alguém sugeria um texto de 3 páginas, só que deixava a página do meio em branco, e aí outra pessoa intervinha, pensando em continuidade, pensando em ruptura, pensando enfim. E aí, um monte de exercícios desses, que eram praticamente semanais, e depois os convidados, e também, como as aulas eram um pouco longas, eram quase 3 horas, a gente dividia o Zoom nesses pedacinhos, mas assim, está sempre sendo atualizado, já tenho agora um monte de outras questões para esse semestre, bom, e algumas também sairão por falta de tempo disso. Mas a dramaturgia em si, o pensamento dramatúrgico atravessa toda a carreira. Então, também quando eles chegam, que já é quase no final, quando eles chegam ao seminário também, já estão super imbuídos de todo esse pensamento, né? É só também para dar um marco mais conceitual e para continuar praticando e pensando interdisciplina total, assim, eu penso que é muito bom também, na hora de você pensar como de uma materialidade para outra, as coisas também vão ganhando sentido, vão se transformando. Não sei se respondi, Claudinha. Sim, sim. Dani, está vendo uma mão? Sim. Luana. Pode perguntar, Luana. Consegui abrir o microfone, estou sendo ouvida. Boa noite a todos e todas. Claudinha e Dani, muito obrigada por essa chance de te ouvir, Lucia. Foi uma fala que disparou muitas reflexões. Eu vou ter que assistir de novo para pegar os textos e foi um chute para cima, assim, bem potente. E acho que uma coisa que ficou muito, assim, né, agora, nesse calor da hora, que parece que pode ser que essa escrita ela seja contínua num processo de produção de diversas escritas e que esse material pode ser bastante vivo e bastante orgânico, corpóreo. Mas eu fico pensando, e aí com isso eu já exponho também um pouco das minhas tendências nesses últimos dias, que eu estou muito afinada com a ideia de uma produção dramatúrgica que esteja ligada a um texto já bastante científico e bastante textual, muito concreto, sabe? Eu estou agora lendo a Lombardi, esqueci agora o primeiro nome dessa menina que publicou uma tese sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Então, é um estudo bastante técnico, científico, geológico, né, que recupera discursos ou, enfim, através deles, memórias ancestrais. É um material bastante denso. Então, assim, como uma oportunidade de ocorrer um risco fazendo perguntas agora para você, eu fico com vontade de expor isso, assim, de uma maneira bastante dispersa, digamos assim. De como é que a gente lida com materiais muito densos para poder sair, né, de um discurso puramente textual e ganhar corpo para questões que são muito maiores do que o nosso cotidiano, sabe? Difíceis de colar e ao mesmo tempo em nós, né, completamente, que são questões muito profundas. Mas enfim, acho que é alguma coisa por aí. Obrigada, viu? De verdade. Obrigada, Luana, e só me lembrou tua fala dessa questão da densidade de partir de um texto complexo, né, de integrar isso a uma
produção, enfim, artística, me lembrei da Yvonne Rainer, que ela estava procurando, não me lembro exatamente para qual trabalho, mas ela estava procurando um texto para dizer que fosse bem chato, e ela foi numa biblioteca e escolheu o texto mais... a ideia dela era que fosse o mais monótono possível, o mais tedioso, porque ela estava interessada nesse tempo, nessa temporalidade, e escolheu lá de um reverendo, não sei o que, e é o áudio, né, de um dos trabalhos dela. Eu não sei se eu li essa na biografia dela, ou não. Enfim... E me parece muito interessante porque, às vezes, os materiais dos que partimos podem simplesmente ser isso, uma pulsação, um ritmo, o importante para o artista estar lidando e estar com esse material, né? Não necessariamente significa traduzir, nem explicar, nem chegar ao mesmo que, talvez, né, a pessoa que está escrevendo essa tese, que você está lendo, que está interessada, talvez a sua tradução, a sua versão vai ter outros aspectos sensíveis que você vai estar colocando ali em jogo. E falando disso da continuidade da escrita, né, o exemplo mesmo da Yvonne Rainer é interessante, porque ela tem desdobramentos, né, críticos, pós-escritos, ela tem biografia, ela tem não sei o que, ela tem os textos, e tem alguma coisa também que essa espécie de algo um pensamento que vai se atualizando e se potenciando também, na medida em que vão amadurecendo questões, que vão, né, tem alguma coisa também de deriva ou de trajeto que você vai encontrando, soltando, ou vai por aí também no trabalho artístico, não sei. Nada, achei muito legal você compartilhar isso com a gente, porque também não importa, é isso aí, né? Não importa tanto com o que você dialoga, mas que nesse diálogo apareça algo que te mexe, né? Que te motiva e que faz ter esse desejo de criar, né? Porque é isso. Dani, eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar da estrutura, que se alguém quiser comentar alguma coisa que sente que tem tudo a ver com o assunto atual, também comenta, é sobre isso, porque eu acho que me veio agora na cabeça uma coisa que tem a ver com a Luana, mas não sei se tem alguém aí. Claudinha, rapidinho, desculpa, que eu não tenho acesso ao chat, não sei se eu nunca vou ter ou se é só por hoje, ou é um problema que eu vou ter que resolver, mas aí... Tem umas coisas de quem entra como convidado, quem é da equipe, eu também vejo o Tim diferente da Dani, eu mesma vejo diferente, então se alguém falar, eu preciso falar disso, eu só ia comentar rapidinho, enquanto não tem ninguém na fila, que, Lucia, você fala uma coisa que eu acho que tem a ver isso com o que a Luana traz, que é uma pergunta que eu sei que é da Dani também, quer dizer, imagino. Por que palavra não é corpo? Eu me incomodo muito com isso. Isso é um texto que precisa ganhar corpo. E pode ser muitos corpos, como objeto é corpo. E, por exemplo, quando você escreve uma tese sobre Juan Domingues, claro que existe uma cena, mas a cena primordial nesse trabalho, para quem não viu, é a palavra. É como ele usa a palavra, seja projetada, né? Porque ela é o tempo inteiro, mas é esse imaginário que a palavra ocupa, inclusive, na cabeça da gente, como sugestão e como a literatura faz. Eu não acho que a literatura é um troço abstrato, é um troço que está só na página, né? Então, eu questiono um pouco, até quando dou aula, que aquilo precisa virar uma outra coisa. Eu entendo o que você está falando, mas eu não sei se é exatamente isso. Não sei se dá para entender, se Lucia quer falar sobre essa questão da palavra ali, que acho que está presente no teu pensamento.
Esse é um tema bem interessante, porque... E aí agora, para te responder, eu vou entrar um pouquinho na questão da política e um pouco também, talvez, faça sentido pensar situadamente nessas dramaturgias do Sul. As questões das divisões nas artes e do trabalho tem a ver também com disputa por espaços e disputa por... Então, às vezes, essas especificidades, quando a gente diz, não, eu não faço dança, eu não faço... Quem faz literatura faz o quê? São, enfim, disputa por editais, por verbas, por reconhecimento. Tem toda uma razão que está aí também, que vai travando essa possibilidade de que a gente veja o corpo numa dimensão menos segmentada, né? Então, às vezes, eu sinto que existe uma maneira de ver ou privilegiar certas práticas, né, ou de deixar, de repente, a produção teórica para esses ou para aqueles. Na verdade, a produção, acho que, né, tem de ter a ver, assim, idealmente, com as necessidades que vão surgindo, com as emergências e urgências que vão surgindo. No momento em que Juan decide fazer das suas notas um trabalho cênico, é porque alguma coisa fez sentido para ele ali, e atualizou-se seu processo de um modo em que a palavra era fundamental. E então, não importa, assim, o que eu posso ver é que a disputa, dança, dramaturgias da dança, dramaturgias do teatro, da cena, né, tem a ver também com uma questão bom, como quem tem direito de ocupar os espaços, como fazemos para lidar com uma distribuição aí do sensível que é complexa, mas onde tem pouco, né? Pouco para repartir, pouco para... E então, também acho que assim, e arraigadíssima também uma ideia de corpo que a gente precisa quase que diariamente lutar com essa ideia de um corpo... Esses imaginários de corpo que temos, né? Corpo atlético, corpo treinado, corpo não sei o quê, corpo que pensa, corpo que... corpo que lava a louça, que não é o mesmo corpo que dança no teatro, que não... E assim, essas questões, eu acho muito bom, eu não vi ainda, mas você aborda a questão do trabalho, né? E que como o trabalho também vai afetando e a necessidade de ter que distribuir o seu pensamento artístico nas diversas funções que a gente faz, também vai afetando muito esse lugar e esses espaços que a gente precisa conquistar também para poder se desenvolver. Então, é complexo, não tenho uma... Não, entendo que não é por como teimosia que a gente, às vezes, cai em umas questões do tipo, mas meu trabalho diário é tentar evitar o pensamento binário, as dicotomias, o que não quer dizer pensar em linguagens, em interdisciplina, e isso faz mais sentido para mim, porque nesse movimento eu encontro potências. Mas quando é isto ou é aquilo, me é difícil, porque termina, não sei, esbarrando num lugar que não sei, que é complexo, né? E que é difícil também sair. E muito da minha tese de doutorado me ocupou também essa discussão sobre o preconceito também de uma pessoa da dança, recorrendo à palavra, debate crítico, tudo que implicava, né, essa produção. E também, bom, tudo que tem a ver com pensamento contemporâneo, como sendo, quando é tratado como
cosmovisão X, e isso tem toda uma série de efeitos bastante perversos para quem, às vezes, também a gente mesmo se sente atrapado, né, preso a essas dicotomias, esses problemas, enfim. Eu queria fazer um comentário, mas a gente tem uma mãozinha da Renata Defina aqui. Acho que eu queria só comentar, porque eu acho legal isso que a Cláudia falou, acho legal isso que você falou, e ao mesmo tempo eu também acho que também posso querer fazer um trabalho que não tenha texto, que eu use o texto para fazer um trabalho que meu corpo aparece lá sem o texto. Eu só estou fazendo esse comentário... Não tem mandato, não tem... Eu estou só fazendo esse comentário também para... Né, não estamos... Acho que nem a Cláudia, nem Lucia estão dizendo que não pode fazer, tem que ter... Né? Não é isso. É só tentando... Né? Tá bom. Então, vamos lá. Renata tinha levantado a mão e abaixou? Quer perguntar? Posso perguntar. Bom, boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Eu acho que tem tudo a ver com o rumo que a discussão já está sendo levada. A minha pergunta é sobre a previsão da dramaturgia, que eu gostaria de trazer um pouquinho para o debate, enfim, e para a pergunta, né? A gente sabe que a dramaturgia em dança é aberta, né? É processo. E aí, quando eu sou produtora, né, cultural, quando eu me deparo com editais de obra inédita em dança, são editais que a gente não mostra o vídeo, né? Não é um edital de circulação, é um edital de criação de uma obra inédita. E aí, esse edital, ele pede de mim um roteiro coreográfico, uma dramaturgia no papel, e quando eu ainda estou no plano das ideias, né? Eu ainda estou no plano das estratégias, né? Enfim, eu sei alguns caminhos do processo criativo, mas eu também sei que a dramaturgia se revela, né? Ela ainda não está no meu controle, vamos dizer assim, né? E aí eu queria saber, assim, um pouquinho, Lucia, o que você pensa disso, né? É possível prever uma dramaturgia? Eu sei que o mercado pede da gente essa previsão, né? No caso, nessa concorrência pelos editais e tudo mais. Então, eu fico também com uma polêmica na minha cabeça, assim, ó. Eu também estou no estado de São Paulo, né? Eu estou em Ribeirão Preto, interior. Por isso que eu tenho esse sotaque interior, e aí importa. E aí eu fico me questionando. Um edital, ele premia boas danças, falo boas danças porque é super concorrido, né? Vai ganhar o quê? 6 grupos, ou boas escritas, né? Ele já premia boas danças, futuras obras, dramaturgicamente pensando, ou ele premia em primeiro plano boas escritas, pensando, né, em toda a democracia, em todo o acesso, em tudo que a gente sabe que um edital envolve. Então, é um pouco polêmica a minha pergunta, eu sei, mas eu queria saber um pouquinho mais, assim, sobre essa previsão que você pensa. É uma pergunta difícil. Eu lembro de ter escutado um pouco, não com essas palavras, mas sim, talvez essa mesma pergunta num grupo de estudo há 20 anos, e assim, vira e mexe e aparece, né? Mas eu queria fazer um parênteses, que falou que a dramaturgia se revela, e eu tenho uma amiga que diz que a dramaturgia se revela e se rebela, com B também, e que às vezes é entre esse aparecer e esse brigar, então às vezes a gente pode fazer projeto prevendo uma série de coisas e também quando chega um momento não é aquilo. Eu acho que a gente tem que, primeiro, tentar sempre que possível escolher, na medida do possível, pessoas para esses espaços de poder que tenham a sensibilidade necessária, né? Gestores culturais, pessoas que estão fazendo parte das políticas culturais, que tenham a sensibilidade necessária para entender que essas coisas estão
tensionadas, que estão aí, que existem, que não necessariamente um projeto onde não há uma projeção ou uma escrita, isso não quer dizer necessariamente que o trabalho que será feito ou o processo que será atravessado não será interessante. Isso realmente penso que parte também do preconceito de quem recebe esse material, mas ao mesmo tempo também a gente poder desenvolver, né, produtores, gestores, pessoas que estão, artistas mesmo, poder desenvolver um texto desde um lugar de honestidade, né? Não prometer o mundo. Agora, faz pouco tempo, uma das pessoas que estava fazendo TCC no semestre estava projetando um monte de coisas, e figurinos para isso, para isso, para aquilo, e era uma mega projeção que ela estava pensando para o seu projeto final. E aí a gente teve uma entrevista com ela e falamos, bom, essa questão, né, de, por um lado, você pode tentar prever tudo o que pode acontecer e você pode estar empolgado com isso, e talvez o seu próprio projeto possa ser até uma escrita mirabolante ou uma performance mirabolante do que isso poderia ser. Mas o que você está com vontade? E aí a gente pediu com as outras docentes que fazem parte da equipe, por que você não volta a dançar um pouquinho, fazer não sei o que, E aí, nada, eu conheço essa pessoa, né? E aí estava tão agradecida de poder também voltar dos 5 casos, né? Se fosse um jogo de mesas. Voltei 5 casos, dancei um pouquinho, respirei. Não preciso estar nessa lógica da projeção e também talvez não preciso prometer nada além do que estar realmente experimentando esse trabalho e ver e sentindo o que dá. Então, quando a gente propõe e manda projetos, é bom também ter a honestidade de escrever desde esse lugar, não saber do que vai acontecer, mas sim também, né, estabelecendo essa confiança no que o próprio trabalho pode a questão da autoconfiança, eu sei que é muito difícil, é uma coisa que leva muito tempo. Eu, de fato, por exemplo, sei lá, comecei a criar ou a mandar meus próprios projetos com mais de 30 anos. E antes disso eu ficava paralisada, não sabia o que propor, não era... realmente foi algo que também foi acontecendo na medida que eu fui confiando, dizendo, bom, isso aqui pode não ser incrível, mas é algo no que eu estou querendo me debruçar, desejo, de palavrinha-chave, assim, para também escrever desde esse lugar. E também ir para concorrer em editais e tudo, tem um monte de outros aspectos que vão também, né? A carreira da pessoa, não sei o quê, e comparada com a minha, e a relevância, o orçamento, muitas coisas que entram. Não também ficar frustrado, nem desistir também, e continuar acreditando. Às vezes também é bom sair do institucional, pensar, bom, vamos trabalhar, e é isso que estamos fazendo, vai tomar vai ter uma configuração que já vai nos permitir, a determinado grupo, a determinado coletivo, depois também ganhar essa confiança e fazer uma escrita desde esse lugar da autoconfiança e da vontade de fazer, da vontade que dê certo, e que dê certo não no sentido de certo ou errado, né? Mas que possa assistir, que tenha condições de assistir. Não sei se Perguntas complexas, né? Eu gostei aqui da dramaturgia da previsão. A gente vai, né, fazer uma previsão do trabalho. É projeto, né, gente? Projeto sempre... Eu fico pensando nisso também. Desculpa, estou comentando um pouquinho, mas é porque um projeto de qualquer coisa na nossa área, mesmo que seja um projeto de pesquisa,
Aí sempre é um projeto, né? Ele vai ser mais ou menos aberto. No nosso caso da criação em dança, né, vai ser mais aberto, né? Então, acho que a gente tem sempre que pensar num projeto como um projeto. A gente, porque antigamente, eu não sei se alguém já fez, já se inscreveu em edital assim, você tinha que descrever a montagem. Eu já vi editais assim, você tinha que descrever o trabalho. Fala, bom, não fiz ainda, pessoal. O que você quer que eu escreva aqui? Eu já vi, né? Enfim, estou só ia falar que aí é ventilando. totalmente outro assunto, mas você pode se especializar em ficção de projeto. Pode ser justamente o projeto, né? A Cláudia, ótima, maravilhosa. Tudo fake. Gente, peraí, tem gente na fila aí, né? Lucas levantou a mão e também se Paloma quiser fazer um comentário depois, tá bem? Diga aí, Lucas. Não, eu gostei porque o teu comentário, Dani, de certa forma, já estava indo no lugar que me cutucou. A pergunta da Renata... Vocês me ouvem ou não? Conseguem me ouvir bem? Sim, se cortou um pouco. Ah, Agora tá. sim. Desculpa. Então tá, primeiro prazer, Lucia. Felicidade de te conhecer. Tô falando aqui direto de Fortaleza agora, porque Cláudia sabe que eu sou nômade. E eu vou até, de certa forma, fazer o comentário junto com uma outra coisa. Mais cedo, na apresentação do curso de dramaturgia, que as meninas brincaram, tipo assim, ai, quem falou só um nome, por favor. Daí eu mandei uma piada, falei assim, Cláudia, mas e se a gente quiser hackear essa ideia de nome? Porque eu comecei a me apresentar para as pessoas, agora a gente faz um monte de coisa, eu comecei a apresentar para as pessoas como Princesinho do Pantanal. Por causa daquela música do Jorge Benjor, né, do Mato Grosso. E daí, a partir da pergunta que a Renata fez, eu fiquei me questionando assim, dessas dramaturgias de hackeamento, né? Como que a gente modifica as tecnologias, e essas tecnologias, elas não são só as tecnologias mais claras assim da virtualidade. Eu tenho gostado muito de pensar a partir de um texto da Ursula Le Guin, que desde do figurino, o figurino em si já é uma tecnologia, né? Então, o projeto, a escrita de edital é uma tecnologia para a construção dramatúrgica também. Então, como que a gente mobiliza isso? Eu achei legal quando tu falou, né, essas dramaturgias de previsão, e a gente conhece assim, vários trabalhos. O próprio Osório, né, com o edital, ele está questionando isso. A Dudude, com a projetista, ela também começa a questionar um pouco esse lugar burocrático que foi institucionalizado para o fazer artístico. E daí o que eu queria puxar como ponte é: quais são, fora esses exemplos que talvez sejam possíveis, exemplos, outras formas que o Sul pode pensar de hackeamento dessas dramaturgias? Porque o edital em si, para mim, eu acredito que ele pode ser até um bom mote para a gente discutir um desejo colonial, né? E como que a gente se opõe a esses editais? Ao mesmo tempo que a gente precisa sobreviver, pagar as contas, pagar os boletos, a gente vê como que eu crio uma fricção, não que a vida tem que ser sempre embate, mas é meio que do nosso mote artístico. Eu gostei de ouvir, não conhecia do seu trabalho, vou procurar mais. Eu gostei de ver que tu tem uma coisa também numa chave nesses trabalhos próximo da paródia. E eu sempre achei a paródia e o humor uma chave muito interessante, entendeu? De subversão de dramaturgia, porque eu posso dar uma pista, mas ao mesmo tempo é uma pista que também pode ser uma rasteira que você dá tanto no contratante quanto no público, né? Ou, muitas vezes, em nós mesmos, porque eu acho que quem mais tropeça nessas horas somos nós enquanto artistas. Eu não sei se é uma pergunta, porque eu sou péssimo às vezes para elaborar uma pergunta muito... Eu joguei assim umas proposições e daí aguardo a confirmação se eu posso receber num futuro muito distante um certificado para Princesinho do Pantanal e não para Lucas Kester, tá, Cláudia Miller? Beijo. Bom, Princesinha do Pantanal, do que eu posso falar dessa pergunta complexa eu não sei como hackear. É interessante você questionar e pensar qual é a lógica colonial que existe nos editais e na distribuição de verbas. Eu acho uma pergunta fundamental. É uma pergunta difícil, porque, na verdade, também depende
de como é construído, considerado o edital, de como também, né, em relação à pergunta da Renata, também como a gente escreve ou pode sugerir, né, fissuras nessas lógicas, então também depende muito de uma configuração específica, a possibilidade real de que isso aconteça e tenha uma potência e realmente seja hackeado ou não, ou simplesmente vamos estar sempre nas listas das pessoas as que são negadas as possibilidades. Isso é muito complexo. A produção de novos editais e da diversidade é fundamental, a diversidade de propostas, isso tem que existir, tem que se multiplicar, isso é um desejo, né, de como poderia ser também orientada uma política cultural. Eu acho que tem que apostar na diversidade, bom, mas isso também é complexo, porque também depende, né, de também eleições, pessoas que estão, né, à frente das instituições, etc. Agora, uma coisa muito interessante que você, que eu acho que você mencionou, não sei se é por aí, mas eu acho interessante, é também a possibilidade de hackear a partir da paródia, do humor e tal. No Uruguai existe um carnaval que é um carnaval cênico, né? A gente não é muito devagar e não sai por aí atrás dos trios elétricos nem nada disso, mas vai ao tablado e assiste todos os anos as críticas de diferentes grupos, mas que fazem e sempre dialogam com as críticas sociais, né, tudo que aconteceu no ano e tal. E aí tem humor e tem também uma fonte de trabalho para um montão de dançarinos e pessoas que são da área artística, porque também a população consome isso, vai pagar, tem patrocínios, enfim, tem toda como um trabalho que se realiza no campo e tem a ver com a paródia, com o humor. É uma produção dramatúrgica que surge também desse lugar da ironia, da ironia, do sarcasmo em relação a como funcionamos também em sociedade. Acho super saudável que exista isso e é uma maneira de hackear, penso eu, assim, o humor, a crítica, o cinismo em relação às coisas. Eu celebro quando tem espaços onde isso acontece. Mas também tem as micro hackeadas que a gente pode fazer também. Dentro dos... tem um estudante que estava fazendo a tese e aí começou pelos agradecimentos. E foi simplesmente um gesto de alteração da ordem normal das coisas, mas que aí também poderia haver uma potência de possibilidade de pensar num outro formato para a produção, né, da investigação. E assim, pensar em cada coisinha, que possibilidade tem, que faz sentido, tem que fazer sentido para uma rede de coisas que estão envolvidas em cada trabalho. Não dá para aplicar a mesma fórmula, a mesma receita, porque isso só faz sentido, só ganha força em determinado contexto. Então, é difícil responder, assim, me preocupa certa visão a repetição de um tipo de premiação que está muito voltada para um olhar, né, europeu, ou um modo de pensar as artes que é europeu, né,
do norte, do hemisfério norte, digamos assim, porque não é só europeu, não. E que a gente fique pensando com essas estruturas, mas também me preocupa quando a gente não... Penso que talvez isso se solucione quando a gente pensar na singularidade de cada trabalho, no que cada trabalho tem para oferecer, na possibilidade de que haja espaço para as diferentes propostas, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de diferentes coisas. Eu, como espectadora, gosto de assistir um monte de coisa, fico alucinada com diferentes danças. Claro, quando eu produzo, tem minha história, tem a história que eu atravessei, e aí, de repente, é certa produção, mas mesmo tem a variação, os próprios artistas na sua produção também variam. E a gente não pode pensar, esse artista, então, é isso, e aí ficou a vida inteira com isso, e a etiqueta, a ideia a lógica do taguear, né? Taguei esse cara é não sei o que, taguei fulano, tem que, nada, sei lá, às vezes penso que é bom repensar como a gente se dispõe a conversar sobre a produção dos outros, com generosidade, né? Não sei. Porque também tem muito preconceito, no sentido, não sei, já estabelecer que fulano de tal pertence a tal dança e não pode fazer essa outra dança. Ou não sei o quê. Eu sei que há histórias e memórias e aí tem muita coisa para resgatar, e muita coisa para dar visibilidade importantíssima, tem que ter. Mas também me pergunto como a gente olha e pensa na produção artística sem estar realmente formateado por um discurso também. É uma pergunta que tem que ser devolvida para a gente, mesmo quando a gente pensa nos nossos colegas, na produção desse ou aquele, na tal instituição, tal escola de dança, como a gente sai desse lugar também, né? De pensar nada, não sei. Não sei se estou conseguindo... Não sei se vocês estão entendendo. Sim, muito obrigado. Mas eu só queria fazer uma observação muito rápida. Quando eu falo do edital como um lugar colonial, eu não estou nem querendo relar na questão da curadoria, que isso é pano para outras mangas. O que eu fico imaginando mesmo é a própria lógica burocrática da coisa, como se a pesquisa e investigação nas artes pudesse ser burocratizado da mesma forma como outras coisas acontecem. É óbvio que tem umas gênias aí do mundo que fazem umas coisas que elas chamam de trabalho normal, entendeu? Fala que é funcionária normal, que trabalha igual todo mundo, que bate ponto, mas a gente sabe que, na verdade, não é tão assim. E daí como que a gente passa por um crivo, sabe, que vai estabelecer outros modos de criação, e daí a gente tem que criar uma própria linguagem. Aí eu acho interessante o lugar de dramaturgia, de como que a gente conversa com esse edital, que não é só pelo nível do hackeamento. O hackeamento também é uma sedução, né? Como que eu entendo a pergunta que me foi feita, e aí nesse processo de escrita, a gente consegue colocar tanto do que é do interesse real do trabalho, mas ao mesmo tempo subvertendo sem se sentir obrigado a responder, tipo, quantos integrantes tem no trabalho? O trabalho tem 10 integrantes, fulano faz tal coisa, esse fulano é figurinista, não sei o quê, porque no meio do trabalho isso, né, pode se modificar, o trabalho vai ter a vida própria, como tu disse. Então, eu acho que é mais... Eu discuti o edital, assim, depois que a Renata fez a pergunta, para mim, é até mais relando nesse lado do que nas questões curatoriais, que realmente também são ultra urgentes, né, sobre acessos, porque... ter acesso ao edital em si já é o grande primeiro problema. Quantas pessoas nem sabem que os editais existem? Né? Quantos artistas que estão por aí que não têm nem acesso ao edital, não sabem que pode escrever edital, ou geralmente daí não tem um CNPJ. Então, como que os editais se transformam em ferramentas realmente mais diversas? Era por aí. Gente, só interromper um pouquinho, a gente tem uma mãozinha levantada, Ricardo, só se for rapidinho, porque a gente tem que dar uns avisos para o próximo encontro, e a gente tem 7 minutos.
Conseguimos? Avisos e uma pergunta, comentário rapidito? Tá bom, vou tentar ser breve. Eu quero dizer que é um prazer estar te conhecendo, Lucia. Agradecer aí sua fala, sua presença, agradecer Clau e Dani que mantêm aqui essa plataforma de encontro. Eu sou Ricardo Alvarenga, sou professora aqui no curso de dança também. Estamos aí nesse processo. Liguei o nome da pessoa. Bom. E sua fala me toca muito em muitos pontos. Eu vou tentar ser bem breve mesmo, mas tem uma coisa que eu fico me perguntando: qual é a importância da gente estudar, pensar a dramaturgia, tanto quanto artista, como nessa função pedagógica. E quando você fala que a dramaturgia ela existe mesmo sem a figura do dramaturgo, quando você fala isso lá no começo, eu já falo, então, é importante a gente pensar nisso mesmo, porque os modos de produção também, eles vão se transformando no próprio processo, e de repente até as funções vão mudando, né? Eu vi você falando ali também de acrescentar outras pessoas, né? Que você muda. Isso aconteceu comigo recentemente também, numa situação em que eu fui chamado para fazer direção e depois eu falei, mas espera, o que cada um fez, né? Como isso é móvel e como eu acho importante a gente pensar nisso nesse momento em que a gente está precisando pensar tanto em colaboração, né? Eu coordeno um grupo de dança como extensão da universidade, o Provisório Corpo, e para mim foi muito interessante que nos primeiros 2 anos eu dirigi e fui coreógrafo, e depois a gente passou para um trabalho a partir do online, em que a figura do dramaturgista ou a minha figura de qualquer coisa desaparece, e aí a gente está aqui numa coletividade que Marcelo faz parte e que acabou se configurando no processo num trabalho em que ele termina numa festa e que existe uma dramaturgia do público, de como é que o público interage com essa festa, porque a gente a gente tem essa coisa de usar fundo de tela, uma luz, e aí quando as pessoas entram, às vezes elas entram sem nada, daqui a pouco elas acendem uma luzinha colorida, daqui a pouco elas também estão mexendo no filtro, e daqui a pouco elas estão compondo aquilo que é um espetáculo festa. E fiquei pensando nos limites e nas possibilidades da gente pensar nessa lente que você coloca, né, do mínimo para grande angular, que eu acho a imagem super bonita, da gente pensar também como é que a gente expande essa dramaturgia do público, né, que também vira em determinadas situações um dramaturgo, um co-criador ali naquele processo, né? Fiquei pensando nos limites e possibilidades de estudo nesse campo também. Mas é isso. Posso responder rapidinho? Tua pergunta me interpela muito. Tenho pensado no que é a questão das práticas, para além também, né, das funções, e faz parte também, né, de olhar para a singularidade dos processos, também entender como as práticas têm suas próprias lógicas, às vezes as práticas também saem facilmente das estruturas conhecidas, que são as estruturas, né, teatrais, de divisão público-plateia. Essa conversa que a gente tem aqui é uma prática com determinada estrutura que poderia virar outra, e que assim, essa mobilidade e esse pensamento também das estruturas que a gente vai produzindo a partir dos nossos fazeres, dizeres, movimentos e tal, me interessa muitíssimo. Eu acho que não dá para né, se casar com os formatos. Eu acho que faz parte da dramaturgia, faz parte do pensamento dramatúrgico, independente de quem está, né, produzindo, né, se é um pensamento dramatúrgico em coletivo, ou se não sei, de uma dupla, de um trio, do que for, do elenco inteiro, ou mesmo do espectador. Eu acho que é muito interessante pensar na pergunta pela possibilidade de uma maleabilidade nos formatos, assim como porque isso também diz respeito à pergunta dramatúrgica.
né? Até onde isso cabe nesse formato? Às vezes é justamente essa sensação de não pertencimento mais a um espaço teatral, o que te gera, de repente, determinadas perguntas que não seriam assim se você tivesse feito tal coisa lá. E aí, então, todo o contexto operando nesse processo é também produtor de novas perguntas. Enfim, muito me interessa, aqui tem várias pessoas que estão realizando festas, né, a prática da festa, na Argentina, Silvio, e que também estão escrevendo a respeito e pensando essas outras lógicas, né, e me parece muito interessante, assim como também eu traspasso as lógicas, de repente, do pensamento dramatúrgico para textos críticos, ou para esse mesmo pensamento de aonde está o formato, em que formatos cabe a dramaturgia, quase que né, tem uma música do Gil que cabe numa lata, a metáfora, não sei o que, tem uma bobagem assim, não me lembro bem, a letra é muito simples, mas na verdade a gente pode fazer caber, ou pode expandir a lata, pode jogar a lata fora, tudo pode, tudo pode. A pergunta tem que sair do próprio trabalho e tem que estar assim atualizada por um desejo de praticar e de estar, e por toda uma questão afetiva que atravessa, eu acho, também os processos. A gente vai fazer aquele corte, né? Já agradecendo muito a tua participação, Lucia, agradecendo tua disponibilidade, tudo que você trouxe para a gente, esperando que a gente siga nas trocas, né? E também agradecendo a todo mundo, a gente só queria tomar mais uns minutinhos rápidos para contar um pouco o que a gente costuma e gostaria de fazer a partir desse primeiro encontro, né? Assim, acho que tem um desejo grande de que essa fala sempre reverbere, porque a gente percebeu que era muito importante continuar esgarçando e estudando a partir do que cada convidada traz para realmente aproveitar e esgotar, entre aspas, né? Então, o que a gente tem feito é por onde a gente vai começar na próxima semana, trazer algumas questões a partir da fala da Lucia, e convidamos vocês a trazer perguntas ou assuntos importantes que apareceram aqui como tópicos, e a gente normalmente tem se dividido em salas diferentes para termos 2, 3, 4, 5 pessoas nas salas e ter esses encontros menores que a gente achou que era muito importante quando as pessoas podiam se conhecer mais e depois a gente abrir o grupo, é uma prática que a gente tem feito. E eu acho que seria bacana a gente ter esses textos, você pode mandar para o e-mail do Dramaturgias e a gente organiza, a gente tem uma pasta lá com os textos e a gente deixa para todo mundo. E se tiver, por exemplo, um texto seu que você acha bacana, eu acho que é muito importante para a gente adentrar mais no teu pensamento e repercutir ainda mais a sua fala para a gente aproveitar ainda mais. Então, é isso. Não sei se tem mais coisas, Dani. Não, só quero reforçar, né, que o que a gente gostaria que vocês fizessem é tentar ver o que reverbera dessa fala e trazer sugestões de tópicos, de assuntos, temas. Acho que seria mais do que perguntas, tá? Nesse momento. Cláudia falou de perguntas, mas pensa assim, tópicos de discussão. E aí a gente faz esses subgrupos que a gente fez no último projeto e que foi uma coisa que todo mundo achou bacana, e daí a gente continuar um pouco por aí. Depois eu te conto semana que vem porque que eu pensei em perguntas também, mas não preciso contar agora. Podemos fazer perguntas depois. Mas vamos, agora seria top. Pergunta.
Fico curiosíssima sobre a mesa. Tia, a gente sabe que você está dando aula nesse horário, mas a qualquer momento que você possa queira, você é nossa convidada, assim, claro, sempre, né? Sim, super bem-vinda sempre. E a gente agradece muito a disponibilidade também. Quando tudo melhorar, a gente quer trazer você para cá, a gente quer ir para o Uruguai, né? Vamos. Os encontros de carne. E eu vou pedir para o Lucas não escrever tanto no chat, Lucas. Eu sou chata, tá? Porque eu não gosto de conversa paralela, não. Depois você escreve para ele no Insta, não precisa colocar aqui. Tem todo um fofoquinho que eu não estava acompanhando. Não, gente, é porque assim, realmente o chat ele é bem disperso e daí temos muitas pessoas. Eu tô brincando com o Lucas, mas Tá queria brincando, pedir... mas trabalha a sua lateralidade, trabalha seu... E aí, esse corpo virtual, meu amor? Outras tecnologias, Daniela Aguiar. Não. Aqui quem manda é eu e a Cláudia e a gente não deixa ter Não tem conversa no problema, então eu chat. vou começar a abrir o microfone para fofocar, tipo assim, Ricardo, enquanto você tá falando. Porque a tecnologia existe para isso. Fechar o seu microfone, mentira. A gente vai abrir o Tinder plurais, tá? É uma sala paralela que vão essas pessoas que vão trocar ideias, paquerar, acho que é importante também. A gente pode criar coisas paralelas que não façam barulho enquanto a gente fala. Aí, para mim, tá tudo bem. O problema é que nessa plataforma, Agora o problema qualquer é fala no chat faz barulho. E aí eu não consigo, não eu dá não para tenho. desativar a notificação do Teams? Não. Gente, que pé. É porque cada um abre um Teams que é um universo. A Dani abre um Teams, eu falo, mas não tem isso no meu, mas dela não levanta a mão, no meu não levanta o pé, sei lá. É uma loucura isso. E aí ele fica assim, tim, tim, tim. Aí eu tô falando, aí fica aquele negócio, tá? Mas a gente vai, encontraremos alternativas, Lucas. Mas acho que é isso, né, Dani? E, enfim, a gente deu uma reforçada, se por acaso não puder mais vir, vai avisando a gente. E acho que é isso, acho que é um ótimo semestre curtinho, que a gente já está conjugado com um semestre bem louco da universidade, por isso esse projeto está um pouco mais curtinho, mas que a gente aproveite muito. Só queria dar um aviso, eu mandei o cronograma, que eu fiz os e-mails para vocês, tem dias que a gente não tem, porque são feriados em Uberlândia, que às vezes não são no resto do país, e algumas coisas que emendam de acordo com o nosso calendário. A gente vai avisar de uma semana para outra, mas às vezes a pessoa faltou e falou, cadê? Então esse cronograma ele super serve de guia para a gente, beleza? Obrigada, viu, Lucia? Foi um ótimo pontapé inicial para o nosso projeto. Começamos. Eu que agradeço muito o convite e a toda a conversa com vocês todos. É muito bom. E sempre eu gosto de um pretexto para pensar um pouco e suas perguntas foram ótimas e me fizeram refletir um montão. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.